Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Então, meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa, que eu trago aulas de literatura, de gramática, de redação também, de conteúdos de língua portuguesa em geral, né? Coisas de português e conteúdos de língua portuguesa em geral. Então, as aulas são muito boas, tá? Assistam as aulas aí, tá? Dê o joinha aí, o like, né? O gostei. E se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Então eu sempre vou trazer novidades aqui no canal e histórias que eu conto aqui de minha própria autoria, minha própria criação literária, minhas próprias obras literárias. As histórias que eu colocar aqui são todas minhas, de minha própria autoria, e as histórias que eu trouxer, e também eu trago informações sobre literatura, né, que a gente aprende nas escolas, assim, informações sobre literatura, dos períodos literários, das épocas literárias, das características literárias, dos gêneros literários, tipos de gênero literário, o gênero narrativo, o gênero dissertativo, o gênero descritivo, os gêneros, são vários tipos de texto. O texto traz características, cada tipo de texto traz uma característica diferente. Um texto dissertativo, ele traz uma característica, a característica do texto dissertativo é a informação, então ele traz informações, tá? Ele é impessoal, ele não tem a primeira pessoa, eu, e não tem eu acho, não existe, porque é impessoal, ele está em terceira pessoa, você está falando de alguma coisa, então é em terceira pessoa. E você também tem que ter certeza, não existe achismo. Eu acho, não. Você tem que ter certeza. Eu tenho certeza de que isso é assim. Você tem que falar no texto dissertativo o que você tem certeza sobre o assunto que você está falando. Então você fala com certeza, mostrando que você tem certeza do que você está falando. Não ficar naquela dúvida, eu acho, eu acho, não. Tem que ter certeza, isso aqui é assim, eu afirmo que é assim, porque eu tenho certeza que é assim, você tem que explicar na redação, no texto dissertativo, que você tem certeza. O descritivo o nome já diz, né? O texto descritivo ele traz a descrição sobre alguma coisa, então o texto descritivo. E o narrativo ele conta uma história, com início, começo, meio e fim. Todos os textos têm essa característica, começo, meio e fim. O dissertativo e o narrativo também tem o início, começo, meio e fim. Então, voltando aqui no assunto da aula de hoje eu vou falar sobre o descobrimento do Brasil. Eu vou explicar como o Brasil foi descoberto, o contexto histórico da época do descobrimento do Brasil, porque nesse período da literatura que nós estamos estudando, que é o período do classicismo, é o período em que era da época do Renascimento, que começou com o humanismo, na época do humanismo. Então, Renascimento. Na época do Renascimento, então, o classicismo está dentro do período do Renascimento. E na época do classicismo, as pessoas estavam criando coisas diferentes, né? Por isso que o Leonardo da Vinci planejou o avião, que depois o Santos Dumont ele concretizou, né, o avião, tá? Ele inventou o avião, o Santos Dumont inventou o avião, colocou em prática o que o Leonardo da Vinci havia planejado. Ele planejou, pensou e planejou e o outro executou, colocou em prática a invenção do avião. Tá? Então aqui é um aviãozinho mostrando que foi inventado. Então é época em que as pessoas estavam procurando a sabedoria, o conhecimento, as pessoas estavam procurando conhecer as coisas, descobrir as coisas, como antigamente na Grécia Antiga havia isso, os filósofos estudavam, olhavam as estrelas, olhava para o céu e se perguntava por que existem as estrelas e observava a natureza ao seu redor observava a natureza para poder saber, para poder conhecer. Então é uma preocupação muito com a sabedoria, com a inteligência, e procurava ver as coisas, observar, ver, para conhecer. Então tinha muito isso de observação do corpo humano, observação de uma árvore, de um animal, das coisas da natureza, do céu, observação do céu e
do dia, do planeta, né? E de tudo. Então, era uma observação, que com essa observação as pessoas estavam descobrindo o mundo em que vive. Então, era uma época em que tinha muito a valorização da ciência, da sabedoria, e as pessoas procuravam descobrir as coisas, conhecer, observar as coisas, ver, observar as coisas para descobrir, para entender como as coisas funcionam. Né? Você tem uma máquina, se você abre uma máquina, você vai ver as peças, cada peça que compõe a máquina. Uma peça está ligada com a outra, que está ligada com a outra, e ligada com a outra, e aí isso aqui, e cada peça tem a sua função. E aí assim você vai descobrindo a funcionalidade da máquina, a organização, o sistema da máquina, como a máquina funciona. Então, era nessa época que surgiram as primeiras invenções, que o ser humano estava muito preocupado em descobrir as coisas, preocupado em conhecer as coisas, descobrir as coisas. Então, como conhecemos na história da humanidade, o homem criou o avião, ele inventou o avião, tá? O ser humano, o homem inventou o avião. Aí o avião ele facilitou muito as viagens, né? Coisa que antigamente de barco, de navio, demorava muito tempo, meses, até demorava muito tempo para chegar de um lugar para o outro. Com o avião, em poucas horas, você chega em algum lugar. Daqui de Brasília, você pode ir para Paris em poucas horas, ou para Londres em poucas horas, para Berlim em poucas horas, em qualquer lugar do mundo você pode ir em poucas horas. Em Nova York, em qualquer lugar do mundo você pode ir de avião em poucas horas. Em Roma, na Itália também, em qualquer lugar em poucas horas você pode chegar de avião. Em Madrid. Então, facilitou muito. As viagens ficaram mais rápidas com o avião, tá? Com o aviãozinho. Com a vista do avião, ficou mais rápido. As viagens ficaram mais rápidas, ficaram melhores. E facilitou bastante. Facilitou bastante as viagens com a invenção do avião. Depois que o avião foi inventado, aí foi inventado o foguete. Foguete que levou o homem até a Lua, né? Até a Lua, até o espaço. E o foguete também ele leva os satélites para o espaço, que facilita a comunicação. Todos nós, na nossa vida tecnológica de hoje, existe o satélite ajuda, né, nessa comunicação, né, da informação, da informática, da tecnologia. Então os satélites ajudam muito nas comunicações que nós temos aqui no nosso mundo. Então, foi inventado o avião, o homem inventou o avião, depois ele inventou o foguete. Mas antigamente, naquela época, não existia nem avião nem foguete. O que existiam eram navios. Então, um barquinho desse, esse aqui é um barco que significa um navio. Esse barco, esse navio, ele atravessou vários oceanos, mares e oceanos, para chegar de um lugar para o outro. Nessa época do classicismo, do renascimento, do classicismo, era a época que a navegação, por isso que estou com um barquinho aqui, esse barquinho aqui simboliza a navegação, o período das navegações. A navegação estava em alta, as pessoas queriam viajar de um lugar para o outro para descobrir. Então pegavam um barco, um navio, saía de um ponto, de um lugar e ia para o outro. E essa viagem durava muito tempo, muitos meses, levava meses e meses, que era de barco, né? Era de navio. Então você saindo de navio de um lugar para o outro, você demorava muito tempo saindo de um lugar para o outro. Na época da navegação tinha o navegador Marco Polo, que ele saiu da Itália e foi até a China. Aí ao chegar na China ele descobriu várias coisas que foram inventadas na China, como o macarrão, a pipoca, os fogos de artifício, a bússola e o papel e várias coisas que ele descobriu lá na China. E essas invenções que ele descobriu lá na China, ele trouxe para a Itália. Então ele saiu do Oriente, do barco, com o barco dele, com o navio dele, saiu com o navio dele do Ocidente e foi até o Oriente. Lá no Oriente, que a China faz parte do Oriente,
e lá ele pegou, descobriu essas coisas e trouxe de volta para o país dele, para o lugar onde ele estava. Então ele saiu de onde estava e voltou para onde estava, nessa viagem. E lá ele descobriu essas coisas. E havia também o Cristóvão Colombo, que a mesma coisa. O Colombo saiu lá, se não me engano, da Espanha, saiu com o navio dele e foi navegando pelos mares, navegando até que ele chegou, acho que se não me engano, na América Central, e descobriu a América. O Colombo descobriu a América, o continente americano. Então uma história interessante que ele foi o único que conseguiu colocar um ovo em pé. Isso é uma história bem interessante. E havia muitos navegadores, então estava todo mundo querendo viajar e as viagens não eram de avião, que não existia avião na época, existiam navios, barcos e navios. E as pessoas saíram dos seus países para os outros países, que eram da Europa, né? Em vários países da Europa as pessoas saíam dos seus países e iam para os outros países. Ia para a China, ia para a Índia, para a África e para a América, o continente americano, que foi nessa época que a América foi descoberta, o continente americano foi descoberto. E aí as pessoas viajavam com seus navios para esses lugares. E era época de descoberta, então as navegações trouxe a descoberta das coisas. De muita coisa que nós conhecemos hoje foi descoberta no tempo da navegação. Assim como hoje as coisas que estão sendo descobertas pela viagem espacial, pelos satélites, né, que colocam no espaço, essas pesquisas espaciais que chegam lá, os cientistas que vão para o espaço vão pesquisar os astronautas, né, que muitos astronautas são cientistas que vão pesquisar e vão descobrir as coisas lá no espaço e traz para cá, para nós. É um período de descoberta, assim, nós temos atualmente temos período de descoberta, uma descoberta espacial, mas na época era um período de descoberta das navegações, a descoberta originada pelas navegações. Em Portugal, eles queriam ir para a Índia. Se eu não me engano, Vasco da Gama saiu de Portugal. E foi até a Índia. Ele conseguiu chegar até a Índia. Só que ele saiu de Portugal com o navio dele e contornou o continente americano todinho e conseguiu chegar à Índia. E aí depois ele voltou para Portugal, trazendo as novidades, assim como o outro navegante, Marco Polo, levou para a Itália. O Vasco da Gama ele levou as novidades que ele descobriu lá na Índia para o país dele, Portugal. Também nessa época existia um navegador que era chamado Pedro Álvares Cabral, que junto com os amigos deles, que também queriam navegar, assim, motivado pelas histórias dos outros navegantes, de Marco Polo, a história de Marco Polo, essa história de Cristóvão Colombo, que descobriu a América. O Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, ele também queria ir para a Índia. Aí ele pensou, se o Vasco da Gama conseguiu sair de Portugal, foi até a Índia, conseguiu voltar para a Índia, eu vou para a Índia também. Então Pedro Álvares Cabral quis ir para a Índia. Aí ele pegou o navio e saiu com o navio dele, com o barquinho. Saiu com o barquinho, foi navegando. E aí passou-se muito tempo, muitos meses navegando. Só que no meio desse caminho houve um vento, corrente de vento. Aí houve o vento, e esse vento ele mudou o caminho, porque ele tinha que contornar o continente americano. Mudou o caminho. Em vez de ele chegar na Índia, ele chegou aqui no Brasil, por causa da mudança do caminho, que era para chegar na Índia, ele não conseguiu chegar na Índia, e aí acabou chegando no Brasil, nessa época. Aí o navio, ele chegou na Bahia, e ele desceu lá, na Bahia, e eles desceram do barco, do navio, e foram observar as coisas da natureza. Aí, nessa época, existiu uma árvore muito, muito famosa, né, que é o pau-brasil. Por causa dessa árvore que originou o nome do país, o Brasil. Por causa dessa árvore, a árvore do pau-brasil. E essa árvore foi, se eu não me engano, ela já foi extinta ou está correndo risco de extinção. Porque eram cortadas essas árvores, o desmatamento que tem hoje surgiu desde aquela época.
Então eles destruíram essas árvores e levaram para lá. E aqui, quando eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam os índios. Então, por isso que quando Pedro Álvares Cabral viu os índios, ele pensou que estava na Índia e chamou eles de índios. E aí, assim, pegou o nome, né? E o Brasil veio o nome do nosso país por causa dessa árvore. E começou a colonização. Período de colonização, os portugueses que foram colonizar o Brasil, ficaram colonizando e tudo, catequizando os índios. E aí tinha um escritor no barco, que era o Pero Vaz Caminho. Pedro Álvares Cabral pediu para o Pero Vaz Caminho escrever uma carta para o rei de Portugal, falando sobre a descoberta do Brasil. Aí ele escreveu. Falou que é uma terra muito bonita, que a fauna e a flora é muito rica. A fauna representa os animais, né? E a flora representa os vegetais, as árvores, as plantas. Então, flora, quando se fala em flora, representa os vegetais, as plantas. E a fauna representa os animais. Então, ele falava da fauna e da flora, que era muito bonita, muito linda. E levou para Portugal, mandou a carta para Portugal, para o rei de Portugal. E assim começou o período de colonização do Brasil. E foi dessa forma que o Brasil foi descoberto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a história do Brasil, que o Brasil foi descoberto, foi dessa forma aí. Então, obrigado, né?